através da live, que o Espírito Santo fale fortemente ao seu coração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor receba o louvor, que o Senhor receba a adoração, tudo que temos no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, para lhe prestar um culto racional. Abra as comportas dos céus, Pai, e fala conosco. Nós precisamos de Ti, nós aguardamos, Senhor, o Teu milagre, precisamos, Senhor, da Tua palavra, desejamos, Deus, beber da fonte desta água, da fonte da vida. Por isso cerca este lugar e se cumpra a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Divino companheiro do caminho, Tua presença sempre mora visitar. Pois Tu que se faz de toda sombra, já tenho luz bendita no amor. Vida, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-me morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o pecador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Vida, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-me morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vida, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-me morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Que Jesus fique em nosso coração e que nós fiquemos nele por toda a eternidade. Amém? Podemos nos assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma quinta-feira, hoje é dia 22 de 9 de 2022. Que o Senhor nos dê a graça, a sua misericórdia de sermos instrumentos nas mãos dele, para que ele venha falar ao nosso coração. E eu tenho certeza que ele falará. Eu preciso de uma palavra dele, eu sei que você também precisa de uma palavra dele. Então nós vamos entregar este momento ao Senhor em nome de Jesus. E nós vamos orar pedindo a revelação do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, de todo o coração, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia de vida e de podermos estar aqui para prestarmos culto ao Senhor e sermos abençoados do alto céus, Pai. Por isso, que o Senhor encontre os nossos corações abertos, mas que o Senhor também abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender e compreender,
Senhor, das coisas espirituais, pois o homem espiritual discerne as coisas espirituais, enquanto o homem carnal, ele vive somente na carne. Portanto, Pai, nos livra de todo mal, leva as nossas mentes cativas diante do Teu altar, cerca este lugar com a Tua graça, Pai, e que mais uma vez o Senhor venha me usar, pela Sua misericórdia, pela Sua graça, pelo Seu rico amor, tomando a minha vida do alto da cabeça à planta dos pés, e que até o término deste culto, tudo, absolutamente tudo, saia de conformidade com a Tua vontade. Que assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de fazer uma leitura somente de um versículo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 21. João 21, somente o verso 25. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. E diz assim, João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Louvado seja o Senhor. Isso aqui é muito forte, né, irmãos? É forte demais. Jesus Cristo, Ele fez muitas coisas que o mundo nem sabe, nem tem noção, e que se fosse escrito em livros, não caberia no mundo. Mas a boa notícia é que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, e Ele continua fazendo, e Ele faz na parte primeiramente espiritual, porque tudo acontece no espiritual e vem no natural. Imaginamos hoje quantos livramentos o Senhor já nos deu, quantas situações que Ele ordenou aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. E justamente sobre esse Deus, que é um Deus de milagres, é um Deus que morreu a nossa morte, é um Deus que por amor, Ele fez aquilo que nenhum homem da terra poderia fazer por cada um de nós. Eu gostaria de ministrar como tema hoje, dependência total de Deus. Queridos, não é fácil, mas esta é a vontade de Deus, a nossa dependência total do Senhor. E é por isso que passamos por muitas provas, por muitas situações adversas, para que as portas, que a oportunidade que Deus está nos dando para depositarmos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa total esperança no Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele tem um firme propósito. Qual é esse firme propósito? É a nossa salvação, é a nossa vida por toda a eternidade. Mas para que se cumpra esse propósito, nós temos muitos projetos, muitos alinhamentos que Deus vai permitindo que a gente viva, para que nós cheguemos até o fim, como Paulo disse,
combati o bom combate. E para combatermos o bom combate e perseverarmos até o fim, porque a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, e isso é o nosso maior desafio, a perseverança, porque tem dias que o vento é muito forte, tem dias que os gigantes são muito grandes, mas Deus, Ele não tem dias que Ele não possa operar o milagre. Deus, Ele opera milagres todos os dias, seja em meio à bonança, seja em meio às tempestades, seja em meio às crises. Por isso, eu quero fazer mais uma leitura com os irmãos, aqueles que já estão com a Bíblia aberta no Evangelho de João, que voltem para João capítulo 5, verso 5. João capítulo 5, verso 5. Isso aqui é um texto muito conhecido por todos, mas nós temos uma revelação do Senhor, e aqui nos aponta que nós devemos depender inteiramente do Senhor. E diz assim, João 5:5: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito forte, é muito tempo de sofrimento, né, gente? E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, Jesus diz: queres ficar são? Olha aqui para mim um pouquinho. Queres ser curado? Quer ser curada? Quer ser transformado? Quer que a sua vida mude hoje? Dependa inteiramente do Senhor. Queres ser curado? Quantos anos, quanto tempo as pessoas dizem: pastor, eu vivo andando em círculos, seja na minha área familiar, seja no meu trabalho, seja no meu emocional, e eu não suporto mais isso, eu não vejo uma saída. Queridos, realmente você não vê uma saída, você tem que crer na saída, porque Jesus, Ele é a saída. Jesus a gente não o vê, mas Jesus a gente o segue. Nós andamos pela fé. E quando Jesus disse para este homem: queres ser curado? Olha a resposta do homem. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Queridos, este homem aqui, ele não estava dando uma desculpa. Muitas vezes nós vemos na Bíblia Jesus fazendo uma pergunta e a pessoa dando uma desculpa, né? Mas aqui este homem não, ele é verdadeiro. Esse aqui é aquela história do tanque de Betesda, né? Que ficava na entrada da cidade, que a Bíblia diz que de tempos em tempos um anjo descia dos céus, agitava aquela água, e todo aquele que pulasse dentro desse tanque seria curado. E Jesus passa ali e vê aquele homem, sabendo que ele está ali há 38 anos. Gente, 38 anos é uma vida. Imagina você 38 anos coxo, 38 anos numa cama, 38 anos deitado. Jesus é claro quando diz que encontrou ele deitado.
Esse homem se arrastava há 38 anos, e Jesus disse: queres ficar são? Antes dele responder quero, porque é claro que tudo que ele queria era ficar são, mas ele falou uma verdade. Ele disse assim: Jesus, toda vez que eu tenho uma oportunidade, vem um outro homem e pula na frente. Ele estava dizendo o seguinte: não tem um homem nessa terra que pode me ajudar, não tem ninguém, não existe nos quatro cantos dessa terra alguém que pode me socorrer, porque todos eles pulam antes de mim. Ele estava dizendo a realidade, que é a realidade de hoje. No meio de tantos problemas, primeiro a gente se salva, né? Depois o outro. Primeiro eu, depois o outro. Agora nós vemos heróis anônimos que deram as suas vidas por outras pessoas. Mães que perderam suas vidas para salvar os filhos. Para que o filho nascesse, a mãe precisou morrer, precisou assinar um termo com o médico. Mas aqui não, o mundo é assim. Então ele estava 38 anos frustrado até entender, porque até a gente entender isso demora. Gente, às vezes você não pode contar com um familiar seu. Estou falando alguma bobagem aqui ou não? Às vezes você conta com um de fora e não conta com um familiar, e demora para a gente entender isso. Mas sabe o que a gente precisa entender? Que mesmo que um homem tenha boa intenção, seja um homem de Deus, seja um homem de caráter, ele é limitado em situações que ele jamais poderá te ajudar. E é por isso que a nossa dependência tem que ser inteiramente do Senhor. Não fique esperando, não espere o anjo descer do céu, não espere o homem abrir uma porta para você. Siga Jesus, entregue tudo nas mãos de Jesus. Entregar tudo é tudo. É como se você tiver uma chave de um carro e entregar e falar assim: toma aqui, Jesus, eu não dirijo mais, o Senhor liga e desliga, o Senhor me mostra a hora de sair, a hora de parar, a hora de correr, a hora de andar devagar, porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. E se nós dependemos de Deus, nós vamos depender de Deus no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito, e tudo que vem no tempo dele em nós resolve. O tempo de Deus foi perfeito quando teve 38 anos para esse homem aprender um princípio, que ele precisava depender somente de Deus e de mais ninguém. E é triste isso. Você sabe, gente, que uma grande maioria das pessoas vive de ilusão. Ilusão, vocês sabem o que é ilusão? Ilusão é o seguinte: não, aquela pessoa lá, ela vai fazer. Não, aquele pastor lá, não, ele vai orar lá. Não, aquele padre ali vai resolver aquela situação. E a gente vai passando o tempo, aí passa um ano, passa 2 anos, passa 5, passa 10, aí você vê que o homem não consegue resolver o seu problema. Até que quando você entende isso, aí Jesus fala assim: quer ser curado? Aí você entendendo já, você fala: Senhor, todas as vezes que
que eu tenho a oportunidade, vem um e pula antes. Então, o que ele quis dizer? Eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Além de não ter alguém para ajudar, preste atenção nisso, que isso é forte. Ele não estava deitado, ele não tinha que se arrastar para pular no tanque. Então, enquanto eu vou, vem outro e pula na minha frente. Não teve um para ver uma pessoa se arrastando no chão e falar: vem cá, vem aqui que eu vou te levar. Nós vamos pular junto. Nós vamos pular junto nesse poço. Você não vai pular sozinho, nem eu. Nós vamos pular junto. Porque é isso que Jesus quer conosco: unidade, dependência de Deus. Saber que se a gente passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará junto conosco. A gente pode passar por qualquer problema nesta vida, Ele estará junto conosco. Por isso, mude o teu foco enquanto é tempo. Mude o teu foco enquanto é tempo. Porque é só Deus mesmo para trazer do alto aquilo que é de verdade para a nossa vida. Da terra não brota nada de verdade para nós, queridos. Tudo aqui na terra vai ficar na terra, por melhor que seja. Agora, aquilo que vem do alto para nós, brota dentro do nosso coração. Brota cura, brota iluminação, capacitação, discernimento. O Senhor traz os milagres que você precisa. O Senhor faz tudo aquilo que os homens não podem fazer por você. Ele te dá uma força que um remédio potente não pode te dar uma força. Ele regula o teu emocional, aonde nem psiquiatra consegue resolver o seu caso, porque Ele é o Deus do impossível. Só que nós precisamos entender isso. Esse homem demorou 38 anos para entender que é só Deus no caso dele. Essa é a mensagem para você hoje. Não espere mais um dia, não espere mais meia hora para acreditar que todo sofrimento vem de Deus para a tua vida. Os homens são instrumentos. O que eu estou sendo aqui agora para você é só um instrumento de Deus para falar para você. E o que Deus está mandando falar para você é exatamente isso: filho, filha, dependa de mim. Sou eu que te dei a vida. Sou eu que estou fazendo você passar esse processo. E Ele faz a gente passar pela prova para nós sermos aprovados, porque Deus não traz à vida homens fracassados, homens derrotados. Nós já nascemos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Naqueles milhões e milhões e milhões de espermatozoides, o primeiro chegou lá. Você já foi o primeiro entre milhões. Agora, entre bilhões na terra, o Senhor tem um propósito para você. E você, se você confiar no Senhor, o que vai acontecer? Você vai crer verdadeiramente nele. Mas você precisa passar pela prova. Esse homem, 38 anos, e Jesus deu uma prova para ele. Falou assim: queres ser curado? Mas qual prova que Jesus deu para ele, pastor? Jesus não apareceu de anjo. Jesus não apareceu balançando as águas. Jesus não apareceu um ser iluminado. Jesus apareceu como homem, mas como um homem diferente de todos, de toda a terra. Aquele que nunca cometeu pecado, aquele que é o nosso Salvador,
E ele disse: queres ser curado? O homem disse. Aí Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Eu tenho duas notícias para você. Primeiro, não espere dos homens que eles não vão te levantar, não. Eles vão correr na tua frente. Eles sempre vão querer ter mais do que você. Espere em Jesus. Segundo, você que tem que se levantar. Jesus não vai te levantar, porque Ele já nos levantou na cruz. Ele já disse: levanta, toma o teu leito e anda. Ele está dizendo assim: eu já morri na cruz, já paguei os teus pecados, já te salvei, já curei as tuas enfermidades. Agora levanta e anda nessa terra, e dependa de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou você quer outro caminho, ou você quer a mentira, ou você quer a morte, que é o contrário do que Jesus é: caminho, verdade e a vida. Aí o Senhor Jesus fala: agora toma o teu leito. O que era o leito? Aquela caminha dele, um colchãozinho, uma trouxa de retalho. Para que tomar aquele leito? Para mudar a história, para ele pegar aquele leito agora e jogar no lixo, para nunca mais ele precisar ficar ali aleijado, coxo, naquela situação. Jesus estava dando a oportunidade para ele pegar aquela situação que ele ficava ali deitado todo dia e jogar fora. Levanta, joga fora esse leito aí, joga fora esses remédios, joga fora essa incredulidade, joga fora essa tua falta de fé, joga fora esse lixo que está dentro de você e anda. E aquele homem foi andando. E aquele homem foi andando. Você quer andar? Ou você quer ficar parado? Queridos, o problema não acaba. É inevitável. É inevitável. É até cômico o que eu vou falar aqui. A gente conhece a história de Davi, né? Davi, um menino que derrotou Golias, um homem gigante de mais de 3 metros de altura, enquanto um exército inteiro foi afrontado por 40 dias e ninguém tinha coragem. Mas Davi, ele dependia de Deus. A dependência era total de Deus. Então ele não precisava de capacete, ele não precisava de espada, ele não precisava ter a altura do gigante, ele não precisava ter a força do gigante, ele só precisava depender de Deus. E o Senhor está dizendo: você só precisa depender de mim. Entrega o teu caminho nas minhas mãos, e o mais eu farei. Vocês pensam que Davi não tremeu? A fé não te ausenta do medo. Fica de frente com um gorila de 3,5 metros. Você, menino, um jovem de 17 anos, magricela. O cara com armadura de bronze, pesada, com espada na mão, e você com 5 pedrinhas no alforje. É claro que ele teve medo, mas ele dependia de Deus. Você sabe o final da história, não sabe? Qual que é o final da história? Golias foi tombado.
Agora você sabe por que a gente começou a ler as coisas que Jesus falou em João 21? Que se fosse escrever o que Jesus fez, não caberia nos livros, no mundo inteiro. Golias foi o primeiro gigante que Davi derrubou. Houve muitos outros gigantes para Davi derrubar. E ele derrubou todos. Davi não perdeu nunca uma guerra. Antes do gigante, ele pegou um leão e pegou um urso pelas mãos. Não tinha homem para ajudar ele. Ele dependia de Deus. E ele fez aquilo por amor às ovelhas. O amor faz você depender de Deus verdadeiramente. Se você ama ao Senhor, você vai aplicar sua fé e vai depender dele verdadeiramente. Queridos, Abraão dormiu e acordou, e Deus disse para ele assim: bom dia, Abraão. Bom dia, Senhor. Abraão, hoje eu quero teu único filho em holocausto. Opa! Senhor, meu único filho em holocausto? Minha vida inteira depende de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não vai ser agora que eu vou mudar a minha forma de viver. Eu sempre segui a Deus, sempre tive fé, e agora não vai ser agora que eu vou mudar. E ele foi caminhando com o filho para o holocausto. Filho nada bobo, né? Porque via o que o pai fazia, sabia o quanto Deus usava o pai. O filho faz aquela perguntinha, né? Pai, nós temos a lenha, nós temos aqui tudo prontinho, preparado, mas cadê o cordeiro, pai? Sem cordeiro não vai. Palavra de Abraão: Deus proverá. Dependa de Deus e prove que o Senhor é bom. Dependa de Deus e prova que o Senhor é bom. Nós somos um povo que nós não retrocedemos, irmãos. Nós estamos fazendo agora um jejum de 40 dias. O diabo está tentando de 1001 maneiras, mas assim como Sansão derrubou 1000, Deus derruba 10.000, 1 milhão, porque a nossa dependência vem do Senhor. E todas as vezes que você entra numa guerra, saiba que você tem que depender dele. Não dependa da tua sabedoria, não dependa da tua força, não dependa dos teus sentimentos, não dependa do teu conhecimento, da tua história até aqui, porque tudo muda. Tudo muda. Um dia Pedro não conseguiu pescar, foi mudado, não é verdade? Jó, sim, dependeu inteiramente do Senhor, independente. Ele falava: eu bem sei que o meu Redentor vive, ponto, ponto, ponto. E no final ele se levantará ao meu favor. Gente, é inacreditável. Nós já sabemos o final. Jesus falou assim: o último inimigo a ser tragado é a morte, e ela já foi tragada pela vitória em Cristo Jesus. Você assiste filmes, né, no Netflix? Eu nem assisto mais, mas aqueles que assistem, eu acredito que ainda deva ser assim.
que no final acaba melhor? O bonzinho ou o mau? No filme. Até no filme o bonzinho termina bem. Agora você não acredita nisso. Você assiste o filme do Netflix, vê que o bonzinho termina, você vê que a pessoa planta e colhe o bem, você vê que a pessoa tem caráter, mantém seu caráter, e ainda as pessoas duvidam, as pessoas preferem acreditar no mau caráter, as pessoas preferem acreditar no mentiroso, as pessoas preferem acreditar na inversão de valores. O que você prefere? Prefere acreditar no anjo movendo as águas? Acredite em Jesus, porque Ele que criou os anjos, tudo Ele criou, tudo Ele fez, tudo Ele formou. Isso diz a Bíblia Sagrada. Jacó, vou terminar aqui. Jacó, ele enganou e foi enganado, mas ele entendeu, no meio do deserto, com a cabeça numa pedra, com frio, com fome, todo sujo, tudo suado. Deus visita ele, abre os céus, manda uma escada, e ele vê anjos subindo e descendo daquela escada. Deus estava falando assim: está aí a oportunidade da mudança. Agora você vai para outra terra, e agora a tua vida vai ser diferente. Aí ele foi lá para a terra do tio dele, Labão. Aí ele dependeu do tio para sobreviver, arrumou um trabalho com o tio, e ele trabalhou 7 anos para ter a esposa que ele queria, que ele amava. Quando acabou os 7 anos, ele foi lá e foi enganado. Ele enganou, ele foi enganado. Agora você quer ver o que é dependência de Deus? O tio dele falou: agora você trabalha mais 7 anos, que eu te dou a mulher que você quer. Como que eu vou trabalhar 7 anos para esse meu tio se ele já me enganou? Ele pode me enganar de novo, só que agora eu não dependo mais do meu tio. 7 anos eu dependi do meu tio, agora eu dependo de Deus. Senhor, a causa está na tua mão, eu dependo inteiramente do Senhor, e o Senhor fez esse homem prosperar. Ele ficou mais rico que o tio dele, até um dia que ele cresceu tanto, mas não só em dinheiro, mas espiritualmente, que ele ia retornar para a sua terra de origem, para fazer as pazes com o seu irmão. Ele lutou com um anjo uma noite inteira, se eu não me engano, Gênesis 21. O anjo falava: me solta, e ele: não te solta. Me solta, não te solta. Por quê? Porque eu dependo de Deus. Se eu soltar, se eu ficar sem Deus, eu não sou nada, eu não sobrevivo. Então eu não solto, eu dependo de Deus. Então tá, receba o toque de Deus. Pá! O anjo toca na articulação dele, ele fica marcado por Deus no Antigo Testamento. Todo mundo que olhava aquele homem, que era mentiroso, ladrão, trapaceiro, agora havia uma marca nele, externa e muito maior interna.
porque aquele homem confiava no Senhor. Você sabia que nós somos marcados na palma da mão do Senhor? Nós estamos na palma da mão do Senhor. O Senhor está nos sustentando. Ele sustenta as colunas da terra. Ele fez a terra para nós, quanto mais nos sustentar. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, que você dependa do Senhor. Não ande mais em círculos. Não dependa mais. Joga no lixo, rasga o papel, faz uma loucura. Só dependa de Deus. Só isso. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se o Senhor não estiver comigo, eu não dou um passo. Mas se o Senhor estiver comigo, os gigantes vão tombar. Se o Senhor estiver comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu vou estar agarradinho com o Senhor, igual a mulher do fluxo da hemorrágica, na orla da veste de Jesus. Você segura nele e vai. Segura nas mãos de Jesus e vai, porque com ele a coisa anda. Ele é o nosso transporte. A gente ouve muito falar, né? Eu já ouvi muitas pessoas falar: pastor, esses 22 anos, o senhor é o homem que dirige o ônibus, né? Aí entra pessoas dentro do ônibus, sai pessoas do ônibus, entra no ônibus, só que o senhor nunca para, né? Não paro, não vou parar enquanto Jesus estiver comigo, enquanto eu estiver com Ele. Agora, se Ele não estiver comigo, eu paro, porque daí eu não tenho coragem de ir sozinho. Só que a gente é um instrumento, mas quem é o veículo é o Senhor, e é Ele quem nos está levando. Pare de parar em estações erradas. Sabe o que significa isso? A pessoa chega numa determinada situação na vida, desce numa estação, desvia para a direita, desvia para a esquerda. Aí numa próxima estação, depois lá quase 38 anos depois de tanto sofrimento, o transporte aparece na frente dele. Quer ser transportado? Quer ser curado? Quer receber minha bênção? Quer parar de ficar pulando de galho em galho? Quer morrer para poder viver? Quer ser humilde para mim poder te exaltar? Quer reconhecer a tua fraqueza para mim te fazer forte nessa terra? Queres explicação? Eu quero. Então levanta, toma teu leito e anda. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, nos perdoe, Pai, de todo o nosso coração, porque por muitas e incontáveis muitas vezes nós colocamos situações nas tuas mãos, na tua dependência total e real, mas nós com as mesmas mãos, pecadoras, pequenas, falíveis, retiramos das suas mãos, através do nosso livre-arbítrio, porque a teimosia do nosso coração em confiar naquilo que se vê, naquilo que se pode apalpar, muitas vezes é mais fácil do que confiar em Ti que nós não vemos. Senhor, Tu tens dito
mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Eu lhe peço a tua bênção, Senhor, nesta noite. Eu entrego a minha vida em dependência total a ti. Eu entrego a vida dos meus irmãos que recebem essa mensagem como vinda do alto dos céus, tanto no culto presencial como no culto da live, pela internet, pelo canal do YouTube, pelo Facebook. Eu entrego a minha vida, Pai, na dependência do Senhor, declarando que sem ti eu não posso nada, absolutamente nada. Governa a minha vida, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu quero seguir o teu caminho, eu quero andar na tua verdade, e eu quero viver a sua vida, porque só há vida em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, que tu és a vida, tu és a ressurreição e a vida. Por isso que todo aquele que crer, ainda que morra, viverá. Por isso nós viveremos eternamente, e eternamente nós te louvaremos, Pai. Nos dá, Senhor, desta unção dos céus que o Senhor derramou sobre aquele pequeno Davi. Derrama sobre nós, Pai. Ainda que nós tenhamos medo, ainda que alguns sintam insegurança dentro deles, Pai, ainda que venhamos a tremer, a suar, assim como o Senhor suor de sangue, mas a nossa dependência está nas tuas mãos, Pai. E todas as áreas da nossa vida, seja conjugal, seja familiar, seja financeira, seja nos nossos amigos, seja no nosso trabalho, seja no nosso emocional, que absolutamente em nenhuma área da nossa vida o Senhor não se faça presente. Por isso, Pai, toma-nos por inteiro, não por partes. Nós não te damos partes, nós te damos o que somos. Receba, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A gente não pode dar nada para Deus, mas você pode dar a sua vida para Ele. Vale mais do que o mundo inteiro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz. Que Deus os abençoe.